Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Alegria para mim revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los, antes de iniciar esse estudo, para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais esta palavra que Tu traz até nós, através do Teu Santo Espírito. Perdoe nossos pecados e faltas, nossos e de nossos lares, representados nesta oração. E capacita-nos, Senhor, a compreensão e também a poder praticar e ensinar o que aprenderemos da Tua palavra neste momento. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. As escolhas que fazemos, tema muito importante. De cara nós temos aqui Josué, capítulo 24, verso 15, um texto conhecido e seríssimo. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabemos que escolha é algo estritamente pessoal e decisivo para as nossas vidas. No texto que acabamos de ler, fica claro que Josué pôde dar uma resposta familiar. Ele estava respondendo o que a família decidiu, o que a família estava envolvida. Tanto Josué quanto todos nós, ele viveu num período de muito conflito sobre a face da terra e nós ainda continuamos nesse conflito, o grande conflito entre o bem e o mal. Plantar e colher em plena guerra não é fácil, todos sabem disso. Josué conseguiu colher, pela resposta dele aqui, está claro. Mas quantos e quantos que plantam e não conseguem colher? E não foi culpa de porque deixou de usar uma boa semente ou usar um bom campo, mas o conflito. Lembra da história do joio? O inimigo fez isso. Quantos e quantos pais gostaria de dizer o mesmo hoje não podem? Porque seus filhos não querem servir ao Senhor, abraçando a fé em que nasceram. Abraçando a fé que a palavra de Deus, através do conhecimento, da sabedoria concedida aos pais, que no mandamento são honrados, esses pais ensinaram, fizeram a parte deles, mas está plantando dentro de conflito. Estou me referindo a pais que de fato plantaram, que gostaria de dizer o que Josué disse aqui naquela época. Agora é bem verdade que muitos pais não plantam, querem colher sem plantar. Aí não tem jeito, porque eles mesmos, indiretamente, plantaram semente de má qualidade, não plantaram semente de boa qualidade, consequentemente, colherão o que plantaram. E nós sabemos que erva daninha dá em qualquer lugar, dá dentro de buraco, dentro de grota, dá em cantinho de cimento, em qualquer canto. Carrapicho nasce em qualquer lugar. Coisa boa não nasce em qualquer lugar, não. Então não precisa nem muito esforço para plantar coisa ruim. Que essa nós já nascemos no mundo minado. Mas mesmo os pais que plantaram debaixo de guerra, debaixo de conflito, com certeza esses pais, por orarem pelos seus filhos, por terem esse zelo e esse amor por eles o tempo todo, Deus há de recompensar as suas orações, trazendo muitas e muitas almas aos pés de Cristo, e quem sabe, os próprios filhos dentre eles, mais cedo ou mais tarde, essa graça pode alcançar os corações dos pais, que sentem no fundo da alma não ter conseguido o resultado que Josué conseguiu aqui na época.
Mas não se esqueça, as escolhas é algo estritamente pessoal, de cunho muito íntimo. Segundo tema, livre-arbítrio, livre escolha. Poderia acrescentar aqui, e a onisciência divina. São três fatos distintos, onde no livre-arbítrio temos a certeza que Deus nos deu, nós nascemos com Ele. Isso é um atributo que Deus concede a nós mortais. É um presente de Deus. Na livre escolha, é o resultado da nossa aceitação ou não, da nossa decisão com relação ao que fazer ou não desse livre-arbítrio, desse presente que Deus nos deu. Decisão pessoal. A onisciência divina, que é um atributo divino, atributo em si, uma virtude. Como nós temos a virtude do livre-arbítrio. Agora, quando se trata de atributo divino, aí não, é inigualável, é único, intransferível. E esse atributo da divindade, da onisciência, o fato de ele conhecer de trás para frente toda a história, não significa que eu já estou totalmente salvo ou totalmente perdido. A minha escolha é que determinará, porque está diante de mim as duas portas. Jesus foi claro nisso: porta larga e porta estreita. Muitos são os que têm entrado pela porta larga, onde aparentemente é muito fácil as coisas, e têm se perdido por ela. Poucos têm entrado pela porta estreita e trilhado nos caminhos que levam ao céu. Diante de nós estão as duas portas. A escolha é nossa. O livre-arbítrio é nosso. O que vamos fazer? Só Deus sabe. Mas eu posso tomar a minha decisão. O que eu quero para mim? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Isso é o que estudamos em Efésios 1, de 1 a 4, em Tito, capítulo 1, verso 1 e 2, e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Esses três textos bíblicos afunilam, enquadram o parâmetro perfeito do que acabamos de estudar sobre livre escolha e livre-arbítrio. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, fazendo as escolhas certas. Irmão, se formos observar da ótica bíblica, a palavra de Deus é a base de tudo. É a estrutura perfeita, essa carta de Deus ao homem, para que nós possamos nos estribarmos as nossas escolhas e não errarmos. E se por acaso errarmos, é nela mesma que teremos a orientação sólida para corrigirmos, nos levantarmos e recomeçarmos e trilharmos em direção à vitória. O primeiro dos conselhos podemos encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz para orarmos sem cessar. Tem algo muito especial, irmãos. Quando Jesus, nos evangelhos, foi claro pedindo isso para todos nós: orar sem cessar. O tempo todo, no ciclo da vida, o relógio gira das nossas vidas. E constantemente estamos passando pelos mesmos lugares, pelas mesmas situações ao longo de nossas vidas. Em toda essa jornada, constantemente temos a sensação de que parece que aquilo já ocorreu antes. Sabe por quê? Porque o que está no nosso código genético, quantos e quantos ancestrais nossos, diretos e indiretos, passaram por situações semelhantes, e por isso temos essa sensação de parece que já aconteceu aquilo ali, parece que eu já vivi isso aqui. Não, são sensações dos cromossomos, memórias que temos, que viaja no nosso código genético há anos e anos, desde que nossos pais saíram do jardim do Éden. Mas orar sem cessar é a maneira
de manter as nossas escolhas ativas na direção da luz, na direção do bem. É uma maneira de proteção permanente que temos de acionar ao Senhor nos céus, e Ele de imediato nos atende aqui na terra onde estamos, em qualquer circunstância que vivemos ou passamos. Tiago capítulo 1, verso 5 também tem outro conselho fantástico que nos fortalece ao fazer nossas escolhas. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Deus dará. É promessa divina, a boca do Senhor o disse. Não podemos abrir mão disso. Não podemos ter vergonha de pedir a Deus conhecimento. Ele nos dará. É promessa. No livro de Isaías também, no capítulo 1, no verso 19, tem outro conselho fantástico. Se quiserdes e ouvirdes a minha palavra, comereis do bem desta terra. É questão de escolha, irmãos. Quer o bem? Seja uma pessoa de bem, ande pelo bem, ande na luz, seja luz do mundo e sal da terra. Com certeza teremos a proteção divina, de forma absoluta a salvação, nos blindando o tempo todo pela graça de Deus. Porque somos pessoas que vivemos na luz. E a graça de Deus nos oferece essa blindagem. Mas se quiserdes e ouvirdes, fiquem atentos. Outro texto é Mateus 7, 24 e 25. Jesus compara aqueles que ouvem a palavra dele e obedecem com uma pessoa sensata que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode bater a tempestade que for, ela fica firme. Por outro lado, ele compara as pessoas que ouvem a sua palavra, mas não praticam, principalmente os hipócritas, né? São pessoas que constroem a casa deles na areia e qualquer vento vai derrubar. Esse é o insensato. Sensato e insensato, que ouve e pratica o que ele ensina na sua palavra. Do contrário, é pura insensatez. A queda é questão de tempo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O Salmo 119 e 105, outro texto conhecidíssimo de todos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sempre no lenitivo da palavra. Veja, que coisa mais linda. E segundo Timóteo 3,16, toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus e é útil para corrigir, redarguir, nos conduzir na justiça, para que sejamos de fato pessoas de bem, que vivamos como tais. É muito claro, irmãos. Não vale a pena ignorar. Provérbios também, capítulo 3, versos 5 e 6, fala algo muito belo e sábio para nós. Meus amados, confiar todo o nosso coração no Senhor. Não estribar em nosso próprio conhecimento. Reconhecer a Deus como o verdadeiro soberano de nossas vidas. Nosso autor e consumador de nossa vida e nossa fé. Se não reconhecermos a Ele dessa maneira em nossas vidas e continuarmos, insistirmos em querer nos estribar em nosso próprio conhecimento, é só insensatez, é só frustração e tristeza. Nada vai dar certo. Confiar em Deus, por mais difícil que seja, Ele sabe exatamente o que é melhor para nós e o que nos preserva da blindagem da salvação, da graça que Ele nos oferece a cada dia, e pelas nossas escolhas nós demonstramos a cada dia e a cada escolha que estamos do lado de Deus e que somos membros da luz. Verdadeiramente estamos enquadrados em luz do mundo e sal da terra, porque a luz não existe para ser omitida, para ser escondida, para ser vista. Nós não somos luz, mas Ele é a luz que brilha através de nós. Somos um instrumento nas suas mãos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão.
no livro de Isaías, capítulo 58, verso 11, deixa bem claro que quem confia no Senhor, a guia dele é absoluta. Todos que confiarem de fato no Senhor, pode ter certeza, por mais que nos agrade ou não, o Senhor estará no comando de nossas vidas. E as nossas escolhas serão acertadas, mesmo que não agrade a muitos, e nem a nós mesmos. Mas Deus sabe de fato o que é melhor para nós. Em Provérbios capítulo 15, verso 22, e no capítulo 24, verso 6, se resume o seguinte: quando olhamos para esses conselhos, tanto podemos ter a convicção de conselhos vindo de pessoas usadas por Deus, quanto os conselhos diretos da palavra de Deus para todos nós. Pessoas mais experientes, dentro daquela área, dentro daquele contexto. Aí os nossos projetos poderão prosperar. Deus tem muitas formas de nos ajudar. Ele nos ajuda diretamente na sua palavra, nos ajuda também na palavra viva aos nossos ouvidos, e também nos ajuda através de instrumentos seus espalhados sobre a face da terra, que muitos deles estão ao nosso redor. Servos e servas do Altíssimo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Fiquem atentos. E assim saberemos fazer as escolhas corretas. Quarto tema: escolhendo amigos. Sabemos, irmãos, que não tem ninguém perfeito no mundo. Mas uma boa influência modela muito. Já percebeu que muitos amigos, com o tempo, eles começam a trocar traços de semelhança? E as pessoas começam a pensar que eles são até irmãos ou parentes? Por isso. Porque a boa influência faz essa troca de traços de semelhança. E as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos que nós escolhemos, sofrerão as boas influências nossas, como nós seremos influenciados pelas influências deles também. Pelo comportamento e o estilo de conduta deles também. Pense nisso, amado irmão. E para escolher sempre um novo amigo, o projeto é o mesmo. O que Provérbios capítulo 12, verso 26, por exemplo, comenta, é uma base muito sólida de conselho. Observe, o justo é um guia seguro, e o ímpio, por outro lado, entorta o caminho e coloca perdido. Observe que conselho mais interessante na palavra de Deus. Então, na escolha de um amigo, será que você está escolhendo alguém que realmente tem uma conduta justa? É uma pessoa que defende essa linha? Ou é uma pessoa que defende a iniquidade ou a injustiça? Ficar atento a esses detalhes é muito importante, porque tem defeitos que não tem jeito de corrigir, só Deus. E não cabe a nós. Muitos vão fazer suas escolhas de amizades e acham que vai dar conta de corrigir certos defeitos e não vai. E o resultado de caminhar ao lado de pessoas que podem nos influenciar mal pode ser desastroso. Quase sempre será desastroso. Porque é muito difícil a caminhada, uma jornada longa de muitos anos, você não ter sido levado a más influências. É algo significativo ficarmos atentos para classificarmos, não que tenhamos que rejeitar, não. Nós temos que evangelizar o mundo ao nosso redor, mas dizer que é amigo e está enquadrado no projeto de caminhada junto, aí a coisa pega. Porque alguém andar com você na direção de Cristo é uma coisa, e alguém andar com você na direção das trevas, a coisa complica. Fiquem atentos. Uma coisa é sermos missionários, evangelistas. Outra coisa é sermos de fato amigos de alguém. Porque a amizade, ela vai além do evangelismo.
É verdade que para alcançarmos êxito no evangelismo, devemos conquistar a amizade das pessoas. Sendo amigo delas é a melhor maneira de conduzir essas pessoas aos pés de Cristo. Mas isso é uma missão. E não uma decisão de ir para qualquer lado. Paulo, por exemplo, comentou fazer de fraco com os fracos para ganhar os fracos, fazer de forte com os fortes para ganhar os fortes, de judeu com judeu para ganhar um judeu, de grego com grego para ganhar um grego. Mas em momento algum ele disse para entrar na lama. Ele não disse para se imitar de porco para ganhar um porco, porque Jesus disse que os porcos não devemos desperdiçar pérolas com eles, porque se jogar pérola para o porco, ele rola no meio da lama com essas pérolas e não sabe dar valor nenhuma pérola. Agora, se não for porco, se vermos que tem fundamento, aí sim, essas pessoas nos seguirão até encontrar os pés de Cristo. E dali para frente, as escolhas delas continuarão definindo se elas vão continuar sendo ou não amigas de Cristo ou amigas nossas. Não cabe a nós julgar. Agora, cabe a nós escolher. A escolha é pessoal, é íntima. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Provérbio 17:17 é outra chave interessante de conselho. Um amigo, de fato, ele ama de verdade. Ele ama todo o tempo e na angústia se torna um irmão. Isso é um fator importante. Quem é que nunca passou por uma angústia? Quem nunca passou por um problema? O verdadeiro amigo se posiciona bem naquele lugar ali. É uma questão clara. Assim é conosco e de nós para com eles também. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque o Provérbio 18:24 também fala que é amigo que é mais chegado que o irmão. Isso é um fato bíblico inquestionável, irmãos. Incontestável. Tem muitos que são assim mesmo. E outro conselho interessante encontramos em Provérbios 22, 24 e 25. Evite a companhia de pessoas desequilibradas, de pessoas furiosas ou iracundas. Porque realmente isso aí não tem muito futuro. Você evangelizar, você ensinar é uma coisa, mas conviver, andar lado a lado é complicado isso aí. Você ter como companhia uma pessoa assim é complicado. Você está lá como missionário para ensinar a palavra é uma coisa. Ele anda com você enquanto estiver andando na direção de Cristo. Mas você fala, não, é meu amigo, está ali do meu lado o tempo todo. Esse não vai conseguir seguir esses passos que a palavra de Deus está nos mostrando. Não fará bem para nós. Então é uma questão pessoal nossa, prestar atenção e ter uma escolha objetiva quanto a isso. Porque uma má influência pode também nos levar a resultados funestos durante essa jornada. Que esses conselhos realmente sobre escolher amigos sejam marcantes em nossas vidas e em nossas escolhas. No quinto tema nós analisaremos escolhendo o cônjuge. Todos aqueles conselhos para o amigo ali, aqui no cônjuge vai se adequar e aumentar o nível de cautela. Porque afinal de contas, o amigo, ele está lá na casa dele, você na sua. O cônjuge é o resto da sua vida do seu lado. Enquanto viverem juntos, está ali. Meus amados, para alguém deixar o lar, o pai e a mãe, ir lá escolher alguém pior do que seus pais, francamente, é uma total infelicidade, para não dizer uma atitude completamente nécia ou com absoluta falta de inteligência. Alguém que vai passar o resto da sua vida do seu lado tem que ser, no mínimo, igual aos seus pais. O ideal é que sejam melhores. Porque por tudo que é difícil junto com os pais, imagine sem eles.
Se lá já é duro certas situações, imagine sem eles. Pai e mãe, a qualquer momento é pai e mãe. Ele abraça e beija o seu filho. Ele não abre mão do filho e nem da filha, em momento algum. Pai é pai, mãe é mãe. É sangue igual correndo na veia. É muito difícil a mãe que se esqueça do seu filho. E o Senhor não esquece hora nenhuma. Mas pai e mãe, está no mandamento para ser honrado, não é à toa. É porque eles têm uma representação divina, concedida por Deus diante dos filhos. E isso é para a vida toda, enquanto vivemos nessa terra. Como que agora, para escolher como cônjuge, eu vou escolher alguém pior do que eles, para ter uma situação pior do que a que eu já tinha ali? Por isso que eu disse que o nível de cautela deve ser aumentado na hora da escolha do cônjuge. Como eu disse anteriormente, na escolha do amigo, não existe ninguém perfeito. No cônjuge também não. Só que tem muitos defeitinhos que o momento que tem da gente saber se vai superar ou não, se chama namoro. Se dentro do namoro não conseguiu ajustar aquilo ali, pula fora. Porque depois pode ser muito tarde. Pode amargar e ter um desgaste, seja com 3, com 6, com 10, com 15, 20 ou 30 anos de casamento. E pode amargar muito. A separação é muito dolorosa em qualquer período, em qualquer estágio da vida conjugal. Coisas que podem ser resolvidas no propósito de escolha do cônjuge. É algo muito importante. Um outro ponto interessante no conselho, que é o segundo ponto que eu levantaria aqui, é o que temos em Mateus 7:12. Eu chamo isso aqui de lei da reciprocidade. Tudo que nós queremos que as pessoas nos façam, nós devemos fazer para elas. Nós não podemos esquecer que nós também podemos sermos escolhidos ou rejeitados por causa dos defeitinhos que nós temos. E temos que estar atentos a isso e estarmos dispostos a melhorarem. Porque também estamos sendo observados por alguém. Se é que valorizamos a escolha que pretendemos, devemos observar essa lei da reciprocidade. De não querer ficar sempre naquela de estar sempre escolhendo, para não ter que ser escolhido depois. Ter humildade, ser pessoa sensata. Todos aqueles conselhos do tema anterior sobre os amigos, transfere para cá e procure ser uma pessoa de bem. Isso é muito importante. Que assim você saberá escolher alguém também que é uma pessoa de bem, alguém que é família, alguém que valoriza o perfil da palavra e o perfil da família, a estrutura de orientação divina para a nossa raça, que é família. Família constituída, lar constituído, em cima do qual nós teremos uma sociedade e um mundo constituído semelhantemente, de pessoas de bem, porque família é a base. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Um outro conselho interessante encontramos em Salmo capítulo 37, o verso 27. Aparta-te do mal e faze o bem. Meus irmãos, a pessoa de bem, de fato, do fundo da alma, isso brilha nos seus olhos. Ele é reconhecido, ele é identificado pelo brilho dos seus olhos. Por isso que o Salvador nos disse que se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Mas se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Fiquem atentos, irmãos. Ser pessoa de bem não é só vontade, é algo inerente, imanente e transcendente. Está por dentro e está por fora, por qualquer lugar que nos encontrarmos na face do universo, porque somos luz do mundo e sal da terra. Sexto tema, escolhendo uma profissão. Tudo que aprendemos para escolher um amigo, para escolher um cônjuge, traz para cá também.
saberemos filtrar a escolha de uma boa profissão da mesma forma. E tomaremos direções que sempre agradará ao Senhor e continuaremos a servir o Senhor em espírito e em verdade, porque o resto é resto. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, é um texto decisivo nessa questão. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha o que esse texto bíblico nos diz, irmãos. As pessoas que se apaixonam pelo dinheiro dessa forma e vai escolher uma profissão qualquer fundamentadas nisso, vai passar 24 horas da vida girando no ciclo de sua vida a cabeça no materialismo e no dinheiro. O final dessas pessoas é frustração, é decepção e um vazio, que é o pior de tudo. Pessoas que nunca se realizarão. Quantos e quantos que têm dinheiro para queimar boi e são pessoas tristes, vazias e solitárias. Está no meio de tanta gente e solitária. As nossas escolhas sempre na razão, na palavra, na conduta, em sermos, em continuarmos sendo pessoas de bem. Qualquer profissão que respalde nisso, de ser pessoa de bem, será abençoada por Deus, porque andaremos e trabalharemos com dignidade. Não importa se estaremos varrendo rua, fazendo faxina, exercendo a medicina, militando direito, ou outra qualquer profissão que exista debaixo desse sol que nós vivemos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Não seja escravo do dinheiro, hora alguma, em momento algum. Aí você saberá escolher e andar na profissão que te trará de fato a segurança e o conforto diário como um servo e serva de Deus que vive nesse mundo no propósito de cumprir com a missão que o Senhor nos tem confiado. É muito importante lembrarmos de todos esses conselhos. Finalmente, sétimo tema, Daniéis e Noés de hoje. Nós conhecemos na Bíblia Sagrada o exemplo desses personagens. Noé, numa cultura que vivia quase 1000 anos de idade, enfrentou dificuldades que nós não conseguimos imaginar naquela cultura. Só os 120 anos que ele gastou para construir aquele barco, com 144 metros de comprimento, 24 de largura, 14,40 de altura, 48 centímetros cada lado da janelinha que tinha nesse barco. Meus irmãos, 120 anos. Não foi fácil, no mundo perverso que ele vivia, investir tudo que ele adquiriu na sua vida nessa construção desse barco, confiar em Deus que ele e esses 3 filhos, todos com as suas esposas, Noé e seus filhos, recomeçariam um planeta do zero, uma nova geração. Só de pelejar com tantos descendentes que eles já tinham e quantos que se perderam, não entrou, só entrou esses 3, Sem, Cão e Jafé. Olha só, meus irmãos, nós estamos falando de um homem que quando entrou na arca já tinha 600 anos de idade. Noé já tinha 600 anos, irmãos, quando ele entrou na arca. Quantas e quantas gerações foram perdidas que não entraram nessa arca? Estou falando de parente direto de Noé, de filhos, de netos, bisnetos, trisnetos, tataranetos, que um homem de 600 anos já tinha. Não entraram, porque não quiseram ser igual a ele. E quantos hoje não querem ser como Noé daquela época, continuar sendo pessoas diferentes? Daniel e seus companheiros
foram lá para a Babilônia, cativos, com todas as dificuldades que enfrentaram lá. Foram pessoas diferentes e nem por isso deixaram de ser perseguidos e oprimidos, mas todos foram vitoriosos, como eu e você podemos ser hoje, Noés e Daniéis da atualidade. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão. Que essa seja a nossa decisão. Apesar de sermos pessoas diferentes, mas amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de tudo, nos mantém no lenitivo rumo ao céu. Santo Deus, capacita-nos, Senhor. Fortaleça-nos em nossa fé e no conhecimento que Tu nos tens revelado, para que a blindagem de Tua graça sobre nós e da salvação que nos dás possa influenciar a outros a ser semelhantes também a essas escolhas que temos tomado de sermos Noés modernos e Daniéis modernos. Dirija-nos, guarda-nos, é o que te suplicamos agradecidos, confiado em Tuas bênçãos e em nome de Jesus. Amém, Senhor.